Prontos ou não, a morte nos alcançará gradual ou repentinamente. Naquele dia, independente dos anos vividos, longos ou breves, eis a pergunta inevitável para todos nós. Será que terminamos o que Deus queria que fizéssemos? Jesus tinha apenas 33 anos, mas havia cumprido suas responsabilidades ao pé da letra. Embora Jesus tivesse encerrado de forma traumática os seus dias na terra, ele morreria feliz em saber que o propósito de Deus para sua vida fora cumprido com sucesso. É desse contentamento que brota a sua sexta frase da cruz: está consumado. Neste vídeo eu falarei sobre isso. Mas antes de continuar, por gentileza, clique em gostei, inscreva-se caso ainda não seja inscrito, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Está consumado. A frase está consumado é apenas uma palavra no grego. Tetelestai. Significa terminar, completar, realizar, pagar. A palavra tetelestai possuía várias formas de uso nos dias de Jesus. Os escravos usavam esta palavra sempre que terminavam um trabalho e levavam o fato ao conhecimento dos seus senhores. O servo dizia, tetelestai, terminei a tarefa que me foi dada para fazer. Isto significava que o serviço fora feito como o Senhor determinara e na hora que ele estabelecera. Os sacerdotes gregos também usavam esta palavra. Sempre que os adoradores levavam ao templo sacrifícios dedicados aos seus deuses ou deusa que adoravam, os sacerdotes tinham que examinar o animal para certificar-se de que era perfeito. Se o sacrifício fosse aceitável, o sacerdote dizia, tetelestai, não tem defeito. Quando os artistas completavam seu trabalho, eles davam um passo para trás, olhavam para a obra e diziam, tetelestai, está pronto. Os mercadores usavam esta palavra para dizer que uma dívida havia sido completamente quitada. Se alguém comprasse a prazo, quando fizesse o último pagamento, o negociante lhe daria um recibo com a palavra tetelestai, quitado, débito pago. Tetelestai é um verbo que possui sujeito oculto. O verbo em si não nos diz, de forma específica, o que foi terminado, completado ou pago. Contudo, as afirmações de Jesus nos evangelhos nos deixam claro o que Jesus viera realizar e pagar na cruz. Jesus pronunciou tetelestai, está consumado, em alta voz, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 50, e em Marcos 15, 37. Jesus quis que todo mundo ouvisse aquela palavra especial. Está consumado. Está pago. Foi tudo feito conforme o planejado. João 19:30, nós lemos assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Consumado o quê? Terminou o quê? Está consumado. Está completo. Está pago. Está pronto. O plano de Deus para a salvação do homem. Porque o ser humano estava debaixo de uma sentença de condenação. Havia uma guilhotina sobre a raça humana. E a sentença era a seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Mas como Deus ama o ser humano, ele não queria que esta espada fosse baixada sobre nós. Não queria. Porque Deus nos quer bem. Por isso, ele desenvolveu todo um sistema para que o homem fosse perdoado do seu pecado. E esse sistema
foi desenvolvido através do sacrifício de animais. O pecador levava no templo um animal sem defeito, sem nenhuma mancha. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, simbolizando que o pecado daquela pessoa tinha se transferido para aquele animal, dava-lhe o golpe, o sangue escorria numa bacia, com aquele sangue na bacia, o sumo sacerdote tinha acesso ao Santíssimo Lugar. Se ele entrasse sem o sangue, ele morreria. O sacerdote colocava um pouco de sangue na orelha, colocava um pouco de sangue nos pés, para simbolizar pureza. Havia na roupa do sumo sacerdote uma frase escrita: Santidade ao Senhor. E ele ia entrando no lugar santíssimo com o sangue na bacia. Quando ele se aproximava da arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus, em cima da tampa da arca do concerto, que se chama propiciatório da arca, havia 2 querubins, uma classe especial de anjos, um de frente para o outro. Um deles escondia o rosto e o sumo sacerdote pegava aquele sangue, derramava um pouco sobre esses querubins, e naquele sangue estava não só o pecado do sumo sacerdote, mas de todos que aguardavam ansiosamente, do lado de fora, o resultado dessa cerimônia. No manto do sumo sacerdote havia pequenos chocalhos, e quando o sumo sacerdote colocava o sangue no lugar santíssimo, no propiciatório da arca, os chocalhos no manto do sumo sacerdote balançavam misteriosamente. E do lado de fora do Santíssimo Lugar, as pessoas ouviam os chocalhos no manto do sumo sacerdote balançarem lá dentro do templo. Então, todos cantavam louvores a Deus. O sacrifício do cordeiro fora aceito. Deus aceitou o sangue de um animal inocente em lugar da nossa culpa. Uma vez por ano isso acontecia. E essa cerimônia ficava tão impregnada na cabeça das pessoas que João Batista estava batizando nas águas do Rio Jordão, e quando olhou na ribanceira do rio, ele viu um descendo em direção a ele, cujos cabelos esvoaçantes balançavam sobre os seus ombros, o seu olhar era mais penetrante do que uma espada de fogo, ele falava e parecia que dos seus lábios destilavam mel. Havia uma doçura e uma gentileza nele que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse, está consumado, é que todo esse plano de redenção e salvação do homem terminava ali, nele. E na hora em que ele disse, está consumado, o véu, que era uma cortina espessa, que separava o Santo dos Santos dos homens, foi rasgada de alto a baixo, e todos agora tinham acesso ao Santíssimo Lugar por intermédio do sangue de Jesus Cristo. É por isso que a cruz não foi a derrota de Cristo. Na sexta-feira ele morreu, mas este vídeo não vai terminar assim, porque nós não adoramos ao Senhor morto. O nosso Cristo não é de madeira ou de metal, feito pelas mãos dos homens. Nós adoramos ao Cristo vivo. Não é o Cristo mera sombra ou lenda de um mito, é o Cristo vivo. Não é pálida imaginação da história, é o Cristo vivo. Não é o sonho vão da cultura e do romance, é o Cristo vivo. Não é o personagem heróico dos cantos dos poetas e das magias sentimentais, é o Cristo vivo. Não é o Cristo passageiro e imaginário do pincel do artista. É o Cristo vivo. Não é o Cristo inacessível. Não é o Cristo das elites. Não é o Cristo da cúpula. Não é o Cristo que tem sapatos de sedas e que anda sobre os ombros do andor. Não! O Cristo que nós adoramos é o Cristo que mora perto das minhas e das suas necessidades e conhece as nossas lágrimas como elas são. É o Cristo vivo da Bíblia Sagrada, que quando ressuscitou no domingo pela manhã, trazia nas suas mãos as chaves da morte do inferno e disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Este é o Cristo que venceu a morte, o Cristo que nós amamos, o Cristo que está pronto para lhe atender. É o Cristo que eu quero lhe apresentar para ser o Rei e Senhor da sua vida. Ele deseja perdoar todos os seus pecados, lhe dar salvação, prover todas as suas necessidades, lhe fazer companhia em todos os momentos de sua vida, lhe livrar de toda dor e aflição, oferecer esperança para o seu amanhã. Agora, a escolha é sua. Se você aceitar, é só convidá-lo para ser o seu Senhor e Salvador pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.